tem muitas pessoas que estão andando com Jesus, que estão aplaudindo os milagres de Jesus, que estão em todas as cidades, em todos os lugares, estão presenciando, se edificando e muitas vezes contando aquilo que Jesus está fazendo, mas não contam os seus próprios milagres. Muitos estavam andando ao lado de Jesus, a multidão estava junto, mas será que todos ali foram curados? Todos ali mudaram a sua vida? Porque não adianta você só andar com Jesus. Você precisa praticar as mesmas obras como Ele praticou. Você precisa viver como Ele viveu. Você precisa buscar aquilo que Ele buscou. Pai amado, Pai querido, estamos na sua gloriosa presença na noite desta quarta-feira, a segunda casa firme, meu Deus, do mês de dezembro, dentro do propósito da mudança. E eu só tenho que agradecer o Senhor, meu Deus. Porque, meu Deus, antes nós falávamos em novembro deste propósito, hoje nós já estamos na segunda semana do propósito da mudança. E eu vejo o que o Senhor está fazendo. Eu vejo, meu Deus, as portas que o Senhor está abrindo. Eu vejo a oportunidade que o Senhor está dando. Eu vejo como o Senhor, meu Deus, nos ensinou em tantos momentos na Tua palavra. Era necessário o Senhor passar por Samaria. Era necessário, meu Deus, o Senhor passar, meu Deus, por Jericó. Quantas vezes o Senhor está passando e muitos não estão vendo. O Senhor está passando, meu Deus. E a oportunidade é hoje. Nós não temos amanhã, meu Deus, nós só temos hoje, nós só temos o agora. Nós não temos o dia de amanhã, meu Deus, e eu peço que cada um veja que o amanhã não lhe pertence, mas nós temos o hoje, vivo hoje, peça perdão hoje, renuncie hoje, sacrifique hoje, volte para a casa do Pai hoje, porque se amanhã pedirem a tua alma, aonde você vai estar? Meu Deus, quando lemos no livro de Êxodo, Senhor, ali há uma direção. O Senhor manda o povo se preparar antes da saída. O Senhor manda o povo se preparar e manda pegar, Senhor, um pouco daquele sangue, daquele sacrifício, antes deles saírem, meu Deus. E o Senhor já manda o povo, coloquem o cinto, acertem as suas coisas, porque amanhã você está saindo, amanhã vocês estão saindo desta terra, mas antes passa o sangue nos umbrais, e não saem da sua casa. E naquela madrugada, meia-noite, o Senhor mandou, meu Pai, o Senhor mandou o anjo da morte, e todos os primogênitos do Egito, meu Deus, foram levados. Na alta madrugada, meu Deus, às 3 da manhã, só ouvia gritos, mas em Gósen, meu Deus, não havia um silêncio absurdo, porque aonde está, Senhor, o sangue do Cordeiro, a morte não entra. Não há morte lá dentro, Senhor. Todos que estão, meu Deus, debaixo do sangue de Jesus, dentro da sua casa,
são salvos. Raabe amarrou um cordão vermelho na porta, meu Deus, na janela, e quando o povo entrou, meu Deus, todos que estavam lá dentro foram salvos. Noé, meu Deus, entrou na arca, e a chuva começou, meu Deus, e todos da sua casa foram salvos. Meu Deus, que cada um hoje entre na sua casa. Permita que o Senhor entre, meu Deus, dentro dos corações. Que o Senhor, meu Deus, mude essa visão do amanhã. Porque aquele povo não teve o amanhã. Meu Deus, aquele povo não teve o amanhã. Aquele povo não teve o amanhã. E no outro dia, Senhor, o Senhor mandou aquele povo sair daquela terra da escravidão. Foram 430 anos da escravidão. Mas um tempo acabou ali. E de um dia para o outro, meu Deus, tudo muda. De um dia para o outro, como nós falamos, meu Deus. Como nós falamos, meu Pai, na segunda-feira. Ramã, Senhor, preparou uma noite. A noite anterior, ele preparou a forca. Na madrugada, o rei perdeu o sono. Meu Deus, no final da outra noite, Ramã estava na forca. De um dia para o outro, as coisas mudam. Nós não temos o amanhã, Senhor. Nós não temos o amanhã. Nós só temos o hoje. E que hoje essa pessoa, ela possa ver que eu só tenho hoje. E que nós possamos, meu Deus, estar totalmente alinhados, totalmente lapidados, totalmente moldados, totalmente direcionados, totalmente debaixo do Teu sangue. Em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo, Senhor, este trabalho. E eu peço, guia cada um de nós. Não permita ninguém, meu Deus, chegar até aqui, chegar até a Tua casa e não entrar na Tua presença. Porque nós podemos estar dentro, na cidade de Siló, mas não entrar no santuário. Que cada um possa entrar, meu Pai, no santuário. Que cada um possa entrar, meu Deus, e abrir o seu coração e reconhecer, sim, eu sou assim, eu tenho esse problema, mas eu não quero mais ser esta pessoa. Eu não quero mais beber de águas contaminadas. Eu quero que hoje o Senhor purifique, jogue sal na minha fonte, na nascente da água. E que eu possa viver, possa usufruir da vida, eu possa, meu Deus, testemunhar o florescer, a fertilidade do Senhor na minha vida. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo esta casa firme, eu abençoo esta quarta-feira, e que todos nós possamos viver uma glória superior. Que portas possam ser abertas hoje. Que bênçãos possam ser liberadas hoje e que eu possa ver. Peça para Deus, antes de eu terminar essa oração, que eu possa ver, me dê visão, Senhor. Eu quero ver, eu não aceito mais ser um cego. Eu não quero mais ser cego. Eu quero ver, eu quero saber pedir aquilo que é importante, aquilo que é precioso, aquilo, meu Deus, que vai me gerar frutos de justiça. Eu quero ver, e que toda cegueira caia por terra hoje, que toda cegueira, que todo orgulho caia por terra hoje, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo e agradeço ao Senhor, meu Deus, por esta reunião, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Está ligado a sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor. Diga, eu sou mais que vencedor.
Eu sou um privilegiado. Eu sou um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo. E tudo posso naquele que me fortalece. Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Deus tem um vinho novo para mim e eu tenho a certeza que vou beber, experimentar, testemunhar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus para mim. E eu vou também ver você testemunhando esse ano. Fala, parabéns, dia 10, 10º dia do clamor do propósito. Estamos vencendo, estamos vencendo. Só falta agora 70%, já foi aqui, já foi 10%, já foi 33%. Daqui a pouco a gente acaba, graças a Deus, graças a Deus. Pode sentar por um momento. Graças a Deus. Olha, tem palavras assim que são palavras assim que você muda e me falta tempo para falar tudo o que eu quero falar aqui hoje. Eu peço que você não perca o foco, porque mesmo sendo pouco tempo, tenho certeza que vai clarear, vai fazer você ver. E como eu vou dar exemplos aqui, literalmente, espiritualmente, emocionalmente. Porque o problema de muitas pessoas é a falta de visão. Muitas pessoas não conseguem enxergar, não conseguem ver. Estão preocupadas com coisas pequenas, coisas pequenas. E essa palavra vem para mostrar para nós que o meu Deus quer que nós entendemos na prática o que é pedir certo. Porque quando você pede certo, você recebe certo. E você entende aquilo que Salomão pediu. Salomão pediu sabedoria e ele se tornou o homem mais rico que pisou nessa terra. Tudo o que ele quis, ele recebeu. Quando eu vou puxar um pouquinho, eu quero fazer uma construção aqui, um pouquinho antes, quando nós lemos, e já falamos algumas vezes, sobre este versículo, em Mateus 16, na mensagem. Isso é só uma passagem para você entender. Quando chegou às vilas de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: o que o povo anda dizendo a respeito do Filho do Homem? Eles responderam: alguns pensam que é João Batista, outros acham que é Elias, há quem pense que é Jeremias ou algum profeta. Entenda isso. O que o povo está dizendo, o que o povo está falando, quem eu sou. As pessoas falam. E você tem que saber o que as pessoas estão falando de você. Por quê? Porque quando você lê no cego, aqui na história depois do cego Bartimeu, que eu vou ler daqui a pouco para você, você vê que ele começou, quando ele ouviu aquela multidão, que obviamente ele era cego, ele só ouviu aquele monte de multidão, ele não viu o grito da multidão, ele viu a multidão passando, ele ouviu a multidão passando. Ele perguntou o que está acontecendo. E falaram: é Jesus. O que aconteceu? A reação foi instantânea. Eu só tenho hoje. E ele estava ouvindo aquilo que Jesus estava fazendo. Mas na cabeça daquele cego, daqueles que muitas vezes os espirituais, os fariseus, os saduceus, Jesus não era tudo isso. Tanto que você vê isso na passagem do paralítico e os 4 amigos, que Jesus disse: levante e ande, ou os seus pecados estão perdoados. Então, era o problema o quê? Mas quem é você para perdoar pecado? O rapaz estava, o paralítico estava levantando na frente, na presença dele, na presença deles, eles estavam se pegando em besteira. A mesma coisa que a mulher encurvada, estavam se pegando em besteira, porque é sábado. É sábado.
Estavam se pegando em protocolos religiosos miseráveis que te deixam estagnado numa vida miserável que não tem vitória. O exemplo é, se eu puxar aqui a samaritana, qual foi a pergunta que Jesus fez? No momento, você pode me trazer água? Não, mas se você souber quem você está pedindo, que quem está pedindo água para você, você que estaria me pedindo água. Ah, mas você não tem balde, você não tem nada. Não falou isso? Mas não tem nada como você vai pegar, porque é muito fundo. Ei. Isso aqui é o poço de Jacó. Quem beber dessa água vai voltar a sentir sede. Eu agora sou a fonte. A religião não mata a sede, mas Jesus mata a sede. Quem fez esse poço aqui? Jacó. Daquele tempo, os patriarcas. Não, você vai voltar a sentir sede, eu te garanto isso. Mas se beber dessa água, você não vai voltar a sentir sede. Esses homens estavam vendo, estavam ouvindo, e o que aconteceu? Uns pensam que é João, outros acham que é Elias, outros pensam que é Jeremias, e algum dos profetas. Ele insistiu, e vocês, quem sou? Pedro. O pescador, aí você vê ele falando. Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, tu és o Alfa e o Ômega, tu és o princípio e o fim. Tu é o Criador de tudo. Tu dominas sobre tudo, tu andas sobre as águas, tu faz tempestade parar. Tu pega qualquer um e levanta. O Senhor é tudo. É tudo. E às vezes as pessoas não veem que o que a gente está vendo, o que nós estamos vendo é aquilo que a bispa trouxe, na terceira palavra de domingo. Mateus 21. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, não quero mais. Depois mudou de ideia. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse, digo-lhe a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino dos céus. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino dos céus. Porque tudo é coração. E se você não está alinhado a um coração correto, você vai estar alinhado a um coração errado, orgulhoso. E sabe qual o problema do coração orgulhoso? O coração errado? É que você acha que não funcionam as coisas simples. E você para de fazer o simples é que funciona. Naamã fez tão difícil, o que Naamã mais fez de difícil? Ele saiu, pegou uma carta para levar ao rei de Israel, pegou aquele monte de ouro, um monte de roupas. Foi ou não foi, pessoal? Ele fez todo o movimento, chegou toda a carruagem, fazia tudo aquilo, tudo. Nem Eliseu saiu. E quando Eliseu disse, avisa ele, vai lá se mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, você está curado. Eliseu foi cirúrgico. Naamã não aceita fazer o simples, Naamã quer fazer do jeito dele. Porque tudo bem, eu posso até mergulhar, mas eu quero escolher o rio. Tem gente que está assim. Eu posso até ir 7 vezes, mas eu quero lá Abana e Farfar, eu quero lá os rios de Damasco. Eu não quero esse rio nojento, sujo aqui. Porque na visão dele, tudo que vinha daquele povo era pequeno. Ele não aceitou não ser recebido, ele não aceitou não ser honrado, ele não aceitou nada. Ele não quis, ele já estava voltando. E o servo falou, mas se o senhor, presta atenção, se ele tivesse pedido algo difícil, o senhor não faria? As pessoas estão deixando de fazer o que é fácil e ficam se focando em coisas difíceis. O senhor está falando algo fácil, algo simples, e você está focando no que é difícil.
Não, o que o Senhor está pedindo para você não é difícil demais, mas infelizmente muitos acham que não precisam, ou acham que por um tempo atrás você até tinha feito, quando o seu coração estava humilde, quando você obedecia às ordens simples, mas por você estar numa condição errada espiritualmente, você não recebeu aquilo e hoje você faz do seu jeito. Então você não faz mais o que é fácil. Você não está mais no lugar certo. Muitas pessoas não fazem o que é fácil. O que é difícil? Sair lá da tua região, lá onde você mora, que eu sei que muitos moram longe, e vir para a igreja, cultuar a Deus, ou sair da mesma região e ir para um hospital, ficar a noite toda com um filho doente. Ou sair de uma região muito distante e ficar pegando, ir para várias empresas entregar o seu currículo. Você buscando, ou até mesmo viver situações muito difíceis. Porque a dor da mudança é diferente da dor de permanecer sem mudança. Tem hora que é uma vez só você faz, e você se livra daquilo. E nunca mais você quer falar daquele assunto. Porque agora você já mudou a sua mente. Você não está mais neste lugar. E muitas vezes as pessoas não estão vendo que estão cegas. E uma das palavras que uma das palavras que eu falo para você é que adquira a visão novamente. Busque a visão. Nós precisamos de visão, nós precisamos parar de ser cegos e nós precisamos poder voltar a ver o que realmente é importante para Deus. Aqui no livro de Lucas 18, 35, ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Presta atenção, todo cego é mendigo. Presta atenção, pessoal, todo cego é mendigo. Não adianta. São pessoas que estão, mesmo se não for fisicamente, é espiritualmente. E ambos os cegos passam necessidade, passam vergonha. Você vê isso por muitas vezes na Bíblia. Paralítico do tanque de Betesda. O cego, ou melhor, o coxo, o paralítico, que quando Pedro estava entrando no templo, quando Pedro estava entrando no templo, ele viu isso, e ele, naquele momento, ele viu que eles estavam pedindo, aquele homem estava pedindo aquilo que para muitos é a solução dos seus problemas. Esperando receber alguma coisa. Coloca para mim aqui, coloca para mim no livro, acho que é João 4 ou João 7, se eu não estou enganado. João 4 ou João 7. Então, eles dois estavam entrando no templo, e aquele paralítico olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro disse, olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho lhe dou. Levante. Se coloca de pé. Para de procurar coisas que na sua visão é o seu maior problema. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. O teu problema é que você não está andando mais espiritualmente. O teu problema não é financeiro. O teu problema não é no teu casamento. O teu problema não é na tua saúde. O problema é que você parou de crescer e buscar e procurar aquilo que é importante. Aquilo que realmente vai fazer a diferença na sua vida. Quando ouviu, Lucas 18, 36 agora. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou, o que está acontecendo? Que movimentação é essa? Pessoal, tem muitas pessoas
que estão andando com Jesus, que estão aplaudindo os milagres de Jesus, que estão em todas as cidades, em todos os lugares, estão presenciando, se edificando e muitas vezes contando aquilo que Jesus está fazendo, mas não contam os seus próprios milagres. Muitos estavam andando ao lado de Jesus. A multidão estava junto. Mas será que todos ali foram curados? Todos ali mudaram a sua vida? Porque não adianta você só andar com Jesus. Você precisa praticar as mesmas obras como Ele praticou. Você precisa viver como Ele viveu. Você precisa buscar aquilo que Ele buscou. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Eu acredito que essa palavra vem hoje para casar e alinhar hoje a vida de muitos. Eu acredito que hoje, sim, há um mover que Jesus está passando aqui. Eu acredito que existem portais na nossa vida. Existem portais, existem oportunidades muito claras. O próprio paralítico do tanque de Betesda, ele mesmo vivia falando isso. Não, mas e quando há movimentação nas águas, mas não tem ninguém que me leva lá. Então ele viu muitas vezes as pessoas sendo curadas, porque ninguém fica no lugar tanto tempo se não tem uma prova que aquilo funciona. Mas você está de longe. Você está de longe, você não está dentro, você está fora. Não, sim, você está na região. Sim, você está aqui testemunhando, está vendo muita gente sair ali, sendo curado, podendo andar, vivendo os seus moveres, mas parou no meio do caminho. Não está fora, não está dentro, está no meio. Não está fora, não está dentro, mas está no meio. Você precisa parar de ser o morno. Você precisa parar de ficar no meio. Você precisa parar de fugir do desconforto, do sacrifício. Precisa ter sacrifício. Precisa ter dor, sim, precisa gerar, sim, na nossa vida precisa ter coisas que nos movem, nos tiram dos lugares que não cabe mais eu ficar. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ali ele deu um grito, o grito da vida dele. E muitos aqui eu já vi, e eu já testemunhei, você deu o grito da sua vida no primeiro dia do propósito, no segundo dia do propósito. Mas quando você vê que Jesus não está parando e não está te ouvindo, você está parando de gritar. Você está parando de persistir. Você está parando. Sabe por quê? Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam, para que ele ficasse quieto. Muitas pessoas, por querer, muitas vezes, te ensinar como adorar, porque na cabeça dele, você percebe, tem pessoas que não aceitam o novo convertido. O novo convertido grita, o novo convertido pula, o novo convertido quer Jesus, e fica à noite, e fica à madrugada, e as pessoas começam a se incomodar, porque o que ele está fazendo é o que você deveria fazer. Esse novo convertido não fez nada para você, mas você está incomodado com ele, porque ele está buscando mais do que você. Hoje,
Eu dei umas listas de versículos para os meus 2 filhos sobre coragem. E eu falei, eu quero que vocês aprendam, que vocês vão decorar esses versículos aqui e vai lendo. E eu achei uma coisa muito interessante que aconteceu. O João, ele decorou um versículo grande, mas o Davi decorou 6 versículos pequenos. E aí o Davi falou, papai, olha aqui, ó, eu decorei 6 versículos pequenos. Desculpa, eu decorei 6 versículos. E o João levantou e falou assim, mas são pequenos. Na hora ele falou, eu decorei um grande. Na hora eu percebi, opa, peraí, amor. Você está incomodado pelo número. Mas o que o Senhor fala para nós? É a qualidade ou é a quantidade? Não importa. Ele decorou, ele conseguiu decorar 6. Mas por ele se incomodar, porque na visão dele ele está fazendo mais, ele se incomodou com Davi. E eu acredito que muitas pessoas estão vivendo assim. Está se comparando com o irmão do lado, ao invés de se comparar com você, e foi isso que eu falei para o Davi. Amor, você precisa vencer você e não seu irmão. O problema de Eliabe, que se incomodou com Davi, você sabe por quê? Porque o que Davi estava fazendo é aquilo que Eliabe deveria ter feito. Sim ou não, pessoal? Mas qual a inteligência, qual foi o discernimento de Davi naquele momento? Ele virou de Eliabe para Golias. Por quê? O seu inimigo não está dentro da tua casa, o seu inimigo está fora da sua casa. Muita ficha está caindo aqui agora. Reino dividido não subsiste. Reino dividido, cidade dividida, casa dividida. Essa é a cronologia, é a ordem que a Bíblia diz. Reino, ou seja, se nem um inferno subsiste dividido, não vai subsistir. Babel era a representação de um povo unido. E dentro da sua casa você precisa estar unido. Faça a sua parte e não entre em guerras desnecessárias. E eu falei, João, você tem que se comparar com você e não com seu irmão. Ele, o que a Bíblia diz, gente? Para um você recebeu 5 talentos. Outro recebeu 3, outro recebeu 2, outro recebeu 1. De acordo com a sua capacidade. Mas todos aqueles que multiplicaram foi servo bom e fiel. Aquele que enterrou foi servo inútil. Então, ambas as pessoas, como a mulher do perfume de alabastro e também a oferta da viúva, ambos chamou a atenção de Jesus. E a quantidade era muito diferente, sim ou não, pessoal? Porque era o seu melhor, Deus busca o seu melhor. É o seu melhor, então pare de viver sendo repreendido, se intimidando por pessoas que muitas vezes não fazem o que tem que fazer e se incomodam com aqueles que fazem. Sabe o que você faz? Senta mais para frente. Porque os que se incomodam sempre sentam lá mais para frente. Não estou brigando aí, pessoal aí fundo aí, pelo amor de Deus. Pelo menos está dentro da igreja, não é isso não. Eu sempre falo isso. A gente tem que chegar cada vez mais perto do altar. Mas o importante é estar aqui. E não estou julgando aqui, pelo amor de Deus. Senão agora a pessoa, está vendo? Está falando com a gente, nem deveria ter vindo. É ou não é, Bispo Pedroso? Já vai lá socorrer aí antes que saia e feche as portas ali. Pelo amor de Deus. Não estou falando nada de distância. Pelo amor de Deus. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu lhe faça? É uma pergunta que ninguém que tem um mínimo de discernimento consegue entender. Se você não consegue entender de maneira espiritual, você vai ainda ficar achando que esse pedido era um pedido incoerente de Jesus. As pessoas estão muitas vezes como esse paralítico que estava pedindo esmola para Pedro.
ao invés de pedir cura. Se você não enxerga quem é Jesus, você vai achar que é só mais um profeta, é só mais um João, é só Jeremias, é só Elias. Se você não souber pedir aquilo que é certo, aquilo que é importante, você vai estar sendo roubado. Busque em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você precisa buscar aquilo que é certo, aquilo que é coerente, aquilo que é importante para o Senhor. E aqui, quando eu pego ainda no versículo Mateus 13, 44, o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha, vendeu tudo que tinha, vendeu tudo que tinha, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha, vendeu tudo que tinha, vendeu tudo que tinha. Sabe por quê? Porque Jesus é tudo que nós temos. É a coisa mais importante que você já recebeu até hoje. E a coisa mais importante que você vai ter até o último dia da sua vida. Não tem mais nada que é importante. E o que eu direciono a você, venda tudo que tem. Venda tudo que tem. E não seja como o jovem rico, que quando disse, venda tudo que você tem, ele saiu triste. Deus precisa ser o seu maior tesouro. Deus precisa ser o seu maior tesouro. Nós não podemos mais ser pessoas cegas. Eu não posso mais pedir aquilo que é errado. Ele perguntou porque muitas pessoas estão pedindo, eu quero que pague minhas dívidas. Eu quero que resolva aquele problema ali financeiro, uma dívida muito grande. Eu quero uma casa, Senhor. Mas vai ficar vivendo cego? Sim, mas eu quero uma casa. Senhor, eu quero meu casamento, eu quero isso, não, eu quero aquilo. Não, eu preciso ver. Eu preciso ver, você precisa ver. E a pessoa que vê, aquela pessoa que reconhece. A pessoa que o Senhor está mostrando o que realmente é importante para você. Porque quando nós não pedimos aquilo que é certo, nós vamos pedir aquilo que é errado. Então, o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver. Respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão. A sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus, glorificando a Deus, glorificando a Deus, porque o ponto da tua vitória, o ponto da tua cura, da tua libertação é glorificar a Deus. Se você não glorificar a Deus, não tem sentido de te curar. Se você não glorificar a Deus, Deus não vai te curar. Você precisa ter um propósito na tua vida. Você precisa glorificar a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Quando o povo viu isso, deu louvores a Deus. Nós precisamos chamar atenção. Você precisa chamar atenção. Você precisa chamar atenção do Senhor para a sua vida. Aqui, quando eu pego a palavra aqui, em João 4, os fariseus, olha aqui pessoal, os fariseus, João 4, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo, eles ouviram falar o que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Mas obviamente que não era Jesus, eram os discípulos que estavam batizando naquele momento em águas. Mas eles ouviam. O cego também ouvia. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou
e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe, repita comigo, era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ei, que é isso? Olha já a visão do judeu. Olha a visão ali que ela estava tendo dos judeus, que eles não podiam pedir, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então, Jesus lhe respondeu: se você conhece o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Onde posso conseguir? É uma pessoa que quer, mas ainda está enxergando de maneira carnal. De maneira natural. Nicodemo, você tem que nascer de novo. Mas como um homem já velho pode entrar na barriga de uma mulher? Como é nascer de novo? Como é pegar? Como? Você não tem nada ali que eu não estou te vendo nada. Sabe aquela visão natural de fora para dentro? Coisa que não funciona para o Senhor? Disse a mulher: Senhor, não tenho como tirar água e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me esta água para que eu não tenha mais sede, nem precisa voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora de fato, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Adoradores em espírito e em verdade. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Ela não estava vendo. Não estava vendo. Eu sei, quando ele chegar, as coisas vão acontecer e tal. Não, eu não posso mais ver esse cego. E o Senhor: eu sou o Messias. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham,
ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiram com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Jesus estava falando com os seus discípulos: Eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Analise essa pergunta para a sua vida. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Então seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? De maneira mais natural, sabendo que eles andavam com Jesus. De maneira mais natural. Lembra a multidão? O Bartimeu ouviu a multidão. Mas ali havia ainda pessoas com doença, com problemas junto com Jesus. A mulher com fluxo de sangue, ela entrou, ela planejou, ela teve fé e tocou no manto e lá tirou poder. Sim ou não, pessoal? Mas muita gente o tocava e Jesus disse: Quem me tocou? Pedro disse: Meu Senhor, todo mundo está te tocando. Mas de alguém me tirou virtude. Alguém entendeu quem eu era. Alguém compreendeu quem eu sou. Aqui os discípulos estavam junto com ele. A minha comida, será que alguém lhe trouxe comida? 34, agora é a palavra assim da nossa vida. E essa é a resposta de todos os seus problemas. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Essa que deve ser a sua comida. Hoje talvez você saiu buscando um pão, uma necessidade. Mas como as viúvas de Sarepta, a mensagem de Elias ainda cabe hoje. Passa primeiro para mim. Porque não vai faltar. A tua comida é fazer a vontade do meu Pai antes da sua. A minha comida, se Jesus disse isso, que este é o meu alimento, é isso que me sustenta, é isso que me satisfaz, é isso que me completa, aí é isso que me dá energia, porque é isso que é Jesus. O que é mais importante de forma natural do que a comida que te dá força, mas quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está tomado por Deus, você é tomado por uma força. Porque aquilo que é vital para a sua vida, você deixa em segundo lugar. E deixa a vontade do Senhor em primeiro lugar. E ali você é tomado por um Espírito. Porque aqui ele disse, Deus é Espírito. E você precisa ser esses adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. E nós não podemos mais ficar que vim buscar aqui comida e bebida. Não, você não pode mais buscar comida e bebida, porque quanto mais você se aproxima do Senhor, mais o seu pedido precisa ser: eu quero ver. Se aproxime do Senhor, porque quanto mais perto, mais certo do que você vai e quer e deve pedir. Você precisa saber pedir, porque o problema não é comida, o problema não é água. O nosso Pai supre, você pode ter chegado com necessidade de muitas coisas na sua vida, mas você precisa hoje subir a um patamar maior. Entender que o que você tem hoje é mais importante do que o que você busca hoje. Você já tem algo, que é como um tesouro, que é como uma pérola. E você precisa parar de ficar gastando sua energia com coisas que a traça come, a ferrugem vai comer, pode ser roubado. Busque aquilo que é importante, busque aquilo que é essencial. Tenha visão. Presta atenção, pessoal.
Tem pessoas que podem não ter uma cegueira física, mas como Sansão, que nasceu com um propósito como um nazireu, o que ele fez? Aquele homem era cheio do Espírito, cheio de força, ele foi consagrado no seu nascimento. Ele foi consagrado no seu nascimento. Ele tinha uma força sobre-humana. E como ele terminou? Eu não tenho tempo, mas eu queria esticar isso aqui. Como ele terminou? Aquele homem, onde ele passava, aquele homem pegou a porta da cidade e levou nas costas. Aquele homem matou 1000 homens com uma caixada de jumento. Aquele homem valia por 1000 homens ali. Mas quando ele começou a buscar coisa doce em coisa morta, quando ele começou a brincar com o mundo espiritual, se envolver com pessoas, se envolver com coisas, cair em coisas e ficar brincando com coisas, no final, este homem estava empurrando, ele estava cego, furaram os seus olhos, ele estava como um escravo virando chacota, ele virou chacota do povo. Saulo, ele achou que estava trabalhando para Deus. E Jesus apareceu a ele. Por que você me persegue? E ficou cego 3 dias. E ficou sem comer. Até Ananias ir lá. Ele precisou depender, um cara que não dependia de ninguém, precisou depender de um cristão, de um servo do Senhor para curá-lo e depois alimentá-lo. Todo cego espiritual é um cego. Toda uma pessoa cega espiritual é uma questão de dias para você se tornar um mendigo, uma pessoa necessitada, miserável, dependente de outras pessoas. Nós não podemos ficar brincando e viver uma vida sem propósito, sem sentido, e achar que está no lugar certo, mas está fazendo aquilo que é errado. E uma hora ou outra vai acontecer, e eu acredito nisso. O Senhor está hoje nos dando uma oportunidade, o Senhor está passando por Jericó, presta atenção, já era uma das últimas passagens dele, ele estava indo para o seu propósito, ele estava indo para a cruz. Mas ele passou por Jericó, e quem aproveitou, aproveitou. Aqui Jesus passou por Samaria, e era necessário ele passar. E eu acredito que o Senhor está passando, e o Senhor está vendo quem realmente está aproveitando essa passagem. Quem está gritando, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu não quero mais ser cego. Será que hoje você pode dizer isso? Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Ou será que ainda nós iremos ter vergonha de gritar porque alguém pode achar que eu estou doido? Ou eu estou achando que eu estou... Não, era só uma figura de linguagem. O bispo não está falando para você falar literalmente. Será que hoje você pode se levantar da sua cadeira agora e falar, Jesus, tem misericórdia de mim? Jesus, tem misericórdia de mim? Será que eu vou poder gritar até Jesus parar? Será que ainda eu terei vergonha de gritar? Porque aquele que me envergonhar de mim, eu envergonharei de você. Então eu acredito que Jesus, sim, aquele cego literalmente gritou. Outros repreendiam que estavam adiante dele. Talvez tem pessoas que estão adiante de você, tem pessoas que estão espiritualmente adiante de você, tem pessoas que estão ministerialmente adiante de você. E será que você está gritando, Jesus, tem misericórdia de mim? Para, eu quero ver. Porque quando você pode ver, todas as coisas da sua vida são resolvidas, são solucionadas. Quando você pode ver, quando Paulo viu, meu Deus, que homem foi esse? O que Paulo fez?
Depois daquele período de 3 dias cegos. Foi 3 dias. E tem hora que a gente precisa realmente morrer para nascer de novo. Em momentos que você precisa hoje decidir, eu não quero mais ser assim. Não, eu vivi uma vida religiosa, legalista, julgadora. Eu pesei a vida da minha família, eu pesei a vida, eu tive uma língua pesada. Será que você hoje vai reconhecer? Porque no momento que nós reconhecemos, as coisas mudam. O Senhor quer um reconhecimento. Ana reconheceu: eu sou uma amargurada. Eu sou uma amargurada. Eu sou uma amargurada. Mas foi o último dia. O último dia, porque a morte de Ana aconteceu quando o seu coração foi mudado. Será que hoje o seu coração está sendo mudado e você hoje vai parar com esse medo de engrandecer o nome do Senhor? Porque no momento que ele foi curado, ele glorificou o nome do Senhor. Ele não parava de glorificar. Ele não parava de glorificar. Quando você lê em João 9, você vê ali um cego de nascença. Os discípulos perguntaram: quem pecou? Foi o pai, foi a mãe, quem foi que pecou para esse cara estar assim? Vocês estão vendo de uma maneira errada. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Vocês estão vendo da maneira errada. E como ele resolveu o problema, gente? Pegou um pouquinho de terra, cuspiu a saliva, usou a saliva. Sim ou não, gente? Foi assim ou não foi? Fez uma mistura, passou nos olhos e mandou ele lavar onde? Tanque de Siloé. Puxa um pouco. Vamos puxar um pouquinho lá para Neemias. Aonde estava o tanque de Siloé? A porta da fonte. Tinha 12 portas. A porta da fonte. Jesus estava mostrando que Ele é a fonte. Ele é a fonte de tudo. Ele é a fonte de tudo. Ele estava ali, Ele é a fonte. Ele é a fonte. Ele que é o pão. Ele que é o sal. Ele que é a luz. Ele que é a porta. Ele que é a ressurreição e a vida. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida. Ele é o bom pastor. Ele é a videira verdadeira. Ele é tudo. Ele é o eu sou. Ele é tudo. É a fonte. É a fonte. Por que nós ainda estamos bebendo? Aquela fonte, a porta da fonte ficava ao lado do tanque de Siloé. O tanque de Siloé era o lugar, a passagem hídrica de toda a Jerusalém. Todo mundo tinha que beber água ali. Esse é o momento da gente nascer de novo. O oleiro, ele precisa da terra para formar o vaso. Deus, em Gênesis 2, ele pegou da terra e formou o homem. E o nosso nascimento é quando você pode ver. Aí você nasce de novo. E eu acredito que o Senhor hoje está mostrando que hoje a terra foi passada nos olhos, junto com a saliva. E essa é a oportunidade de você ir lá, lavar o seu rosto e decidir que eu nunca mais vou ser cego. Não importa quem foi que pecou, que errou, para eu hoje ser cego. Porque eu sei que muitos foram criados da maneira errada e acreditou numa mentira. Acreditou numa mentira. Mas hoje você está vendo a verdade. E que o Espírito Santo tome o seu coração. E que você possa ser cheio e possa ver a verdade. Que você possa ser cheio do Espírito Santo e possa ver a verdade hoje. E a verdade começa quando você reconhece: eu sou cego e eu preciso ver. Eu quero ver. Meu problema não é financeiro. Meu problema não é dívidas.
Não é no casamento. Não, meu problema não é a imoralidade. Não, meu problema é que eu não quero ver. É que eu ainda não me arrependi. É que ainda não tomei uma decisão na minha vida de nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Busca a visão hoje. Feche seus olhos. Fala com Deus. Fala, Senhor, eu quero ver. Eu quero ver, Senhor. Eu não aceito sair daqui. Eu não aceito sair daqui do mesmo jeito. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, porque Ele está passando. Ele está passando por Jericó. Ele está passando, Ele está passando. Hoje é o dia que você vai sair da escuridão. O cego vive na escuridão. O cego vive na escuridão. Hoje é o dia de você sair da escuridão. Saia da escuridão hoje. Venha para a luz. 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 O Senhor está chamando hoje para você vir para a luz. Fala, Senhor, eu preciso de Ti, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você falar com a força da sua alma, do seu coração, Ele vai parar. Ele vai parar e Ele vai perguntar: o que você quer que eu lhe faça? Esse é o momento de você fazer o pedido certo. Faça o pedido certo. Faça o pedido certo, porque se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, pedirão tudo e receberão. Ele quer que você faça o pedido certo, porque muitos estão há anos fazendo o pedido errado. Mude hoje o seu pedido, que hoje você muda a sua vida. Hoje Ele está mudando. Está tirando muitos da escuridão, eu acredito nisso. Ele está tirando muitos da escuridão. Eu acredito nisso. Senhor, abra os olhos. Abra os olhos, Senhor. Abra os olhos do nosso povo, da nossa igreja. Fala com o Senhor. Fala, Senhor, eu preciso de Ti. Eu não tenho mais nada. Não tem mais nada. Eu não tenho mais nada. Nada é mais importante. Nada é mais importante do que o Senhor. Diga ao Senhor que Ele é tudo na sua vida. Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo para você. Ele é tudo. Pois a visão, em Abacuque 2:3 diz: pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Hoje é o dia para você acelerar os processos. Acelerar o processo. Acelere esse processo. Ela chegará no fim. Ela fala do fim e não falhará. Estamos no fim. O Senhor não vai falhar. Ainda que demorou, ainda que demore, qual é a direção? Espere. Aquele que espera no Senhor renova as suas forças. Espere. Espere. Aguarde. Persista. Confia. Busca o Senhor com a força da sua vida. Fala, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso de Ti.
Falo, Senhor, Senhor, eu preciso de Ti, eu não sou nada sem o Senhor. Eu não sou nada sem o Senhor. Eu não sou nada sem o Senhor. Hoje eu peço e eu faço, meu Deus, aquilo que o Senhor nos mostrou. Aqui em 2 Reis, diz, no 14, ele enviou para lá uma grande tropa, o rei mandou uma grande tropa contra Eliseu, uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra. Havia cercado a cidade, então ele exclamou: "Ah, meu Senhor, o que faremos?" Eu acredito que muitos estão nessa posição agora. Ah, meu Senhor. Ah, pastor. Ah, bispa. Ah, bispo. Ah, Senhor, o que eu vou fazer? Eu estou cercado de tantos problemas. Uma tropa está ao redor da minha casa, da minha cidade, querendo me destruir, querendo me matar. Então ele exclamou: "Ah, meu Senhor, o que faremos?" Eu digo aquilo que Eliseu disse. O profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E no 17 Eliseu disse, e Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele, para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu nas colinas, cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Elias. O Senhor está abrindo os seus olhos hoje. E você não vai mais olhar com medo, mas com confiança. Você não vai olhar mais com medo para o grande Golias, mas você vai olhar como Davi: "Eu vou contra você com o exército do Deus vivo. Eu não estou sozinho." Eu quero que você entenda isso e coloque hoje isso em definitivo no seu coração. Eu estou com o exército. E quem está comigo é maior, é mais numeroso do que quem está com eles. O Senhor, e eu oro, eu faço essa oração como Eliseu fez. Senhor, abre os olhos deles, para que vejam. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, e que ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: "Fere estes homens de cegueira." Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu era um homem cheio do Espírito. E quando ele mandou, aconteceu. E o primeiro ato que ele teve na vida é arrebentar no meio do Jordão e pedir: "Aonde está o Deus do Elias?" E aquelas águas se abriram. É o momento da transição, de você pegar a sua autoridade, a sua capa, e acreditar quem é Deus na sua vida.
e saber que você não está sozinho. Eliseu abriu os olhos do homem, Eliseu fechou os olhos dos inimigos. E quando Eliseu quis novamente, Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Siga-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E ele os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens, para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. É Deus que abre os olhos. E você precisa orar e pedir: Senhor, eu não quero mais viver com medo. Eu não quero mais viver sem conhecer o Deus que eu sirvo. Eu não quero mais limitar o poder de Deus na minha vida. Meu Deus, eu oro, meu Pai, para que o Senhor abra e dê visão. E que o nosso povo, meu Deus, venha estar pedindo, Senhor, aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo, meu Pai, que é coerente, aquilo que é corajoso, aquilo que é importante, aquilo, meu Pai, que vai florescer, que vai gerar fertilidade, que vai gerar vida, que você possa ver hoje, e que você busque aquilo que é importante, aquilo que é essencial para a sua vida, aquilo que é a sua água, aquilo que é a sua comida. Que você venha ficar satisfeito em fazer a vontade de Deus, que hoje o seu propósito possa mudar, e que você mude hoje a sua visão, tenha uma visão mudada, renovada, transformada, receba a visão na sua vida, a visão de fé, aquela que Eliseu abriu os olhos, e ele viu todo o exército que estava com ele. Você tem um exército com você, e você precisa acreditar. Ele não te abandonou, Ele não te esqueceu, Ele está com você, e você enfrentará todos os seus inimigos, que hoje estão tentando te matar, estão tentando te humilhar, estão tentando te derrubar, estão tentando te envergonhar, estão tentando te aprisionar, estão tentando te acorrentar, estão tentando te oprimir, estão tentando te colocar esta doença, vem colocando esta pobreza, vem fazendo que as coisas não tenham sentido para você, vem fazendo você perder as forças, tentando te enfraquecer, tentando te oprimir, tentando te fazer desistir. Pega tudo que é teu da vida da igreja, do ministério, da sua casa, da sua família, da sua empresa, do seu derredor. Eu quero ordenar agora, aonde você estiver, que venha muito tempo colocando esse pensamento miserável, essa mente dividida, esse coração contaminado, essa água impura, aquilo que até hoje não andou, aquilo que até hoje te gerou essa vergonha, essa esterilidade, essa cegueira, você sentindo sede, você tendo fome, não consegue crescer, avançar. Eu quero ordenar agora, pega tudo que é teu, em definitivo, da vida desta pessoa. Eu não sei aonde você está, aonde você estiver alojado, você que vem destruindo esses filhos, você que está destruindo essa casa, este marido,
pega tudo que é teu, em o nome do Senhor Jesus, tira sua mão e diga: saia, 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 e sai em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que acabou, não tem mais nada. Eu não sou mais escravo disso. Eu não vou ser mais um prisioneiro dos meus sentimentos. Eu não serei mais um religioso. Eu não vou ser mais um imoral. Acabou. Acabou a imoralidade. Acabou a mentira. Acabou os medos. Você vai declarar que o medo acabou na sua vida. O meu Deus não me deu espírito de medo, não me deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de domínio próprio. Eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu sou um adorador em espírito e em verdade. Eu tenho discernimento, eu sou nova criatura. Eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou forte, eu sou valente, eu sou persistente, eu sou resiliente, eu sou perseverante, eu sou capaz, eu sou corajoso, eu sou sábio, eu tenho discernimento. Aonde eu coloco as mãos, tudo flui. Aonde eu piso, tudo se abre. Eu pisarei e as águas serão abertas. Eu andarei em cima da tempestade. Eu não vou mais viver esta humilhação. Acabou. Hoje eu encerro estas 3 coisas que eu até então eu estava esperando entrar em 2026. Não. Acabou. Hoje eu encerro estes problemas na minha vida. Eu não vou levar para o dia 11 de dezembro. Está ficando hoje no dia 10. Nesta noite desta quarta-feira. Hoje acaba. Hoje finaliza. Hoje se encerrou esse tempo de cegueira, esse tempo de medo, de opressão, de instabilidade, de oscilação. Acabou essas misérias, acabou. Isso não faz mais parte da minha vida, que não faz mais, presta atenção. É assim que você vai viver a sua vida a partir de hoje. Se você foi curado, se você foi livre hoje, você nunca mais vai fazer essa oração, ouviu? Porque eu já cansei de ver pessoas nós orarmos 50 vezes, 100 vezes a mesma coisa, a pessoa continua pedindo. Ou você acredita ou você não acredita. Ou você confia ou você desconfia. Ou você tem coragem ou você tem medo. Ou você vai pisar fora do barco ou vai ficar dentro do barco. Você vai acreditar no venha ao meu encontro, ou você ainda vai acreditar que vai afundar, que não é para você. Você vai acreditar que você já tem poder, autoridade, ou você vai ainda querer viver pela autoridade dos outros? Deus já te deu poder e autoridade. Vinda de Jesus. Pare de ficar buscando autoridade de pastor. Você é uma autoridade. E se você é uma autoridade, você acredita, você confia e você dá o passo de fé. Você confia e você vai até o final. Porque Deus não vai falhar com você. Deus não vai te envergonhar. Você não será humilhado, você não será envergonhado mais. Então, se isso faz parte, o diabo quiser, bispo, mas eu estou sentindo, e daí que você está sentindo, criatura? Quem disse que você não pode ser atacado, tentado? Jesus foi tentado no deserto. Agora, você é uma barreira, você é um muro, e nada mais vai entrar dentro do seu coração. Você não vai mais ser conduzido. Bispo, o que eu faço? Clama o sangue de Jesus, abra a Bíblia e fecha as portas. Fecha as portas, desliga o celular e começa o que? A fazer uma imersão no Senhor. Começa você a se aprofundar no Senhor. E para de abrir as portas que geram esses ataques. Isso é porta aberta, isso é padrão antigo que você abre e depois você está sendo atacado de novo.
Novamente algo que você abriu. Bispo, eu não abriu nada. Pode ter certeza, abriu. Pode ter certeza. Aquilo que você viu, aquilo que você ouviu, aquilo que você falou, aquilo que você tocou, são portas que você abre. Então hoje você não vai mais abrir portas. Porque tem gente que vive em guerra. Hoje é o momento de você encerrar as guerras e você ganhar as medalhas. Chega de guerra. Você vai viver e vai sair desta guerra, porque até o Senhor deu descanso para os inimigos de Davi. Chega de guerra. Vai viver como uma pessoa que já foi curada. Eu não sou mais essa pessoa, então viva como quem nasceu de novo e não é mais essa pessoa. Se você não é essa pessoa, acabou. Acabou, bispo, mas ainda eu tive essa atitude. Então estabelece um novo padrão. Repetição todo dia. Entrou 30 anos na tua vida, não vai ser em 3 dias que você vai mudar. Não, a tua cabeça já mudou. Você já foi moldado, você já foi mudado. Agora mude. Josué 1:8. Lembra? Não deixe de falar, não deixe de meditar, não deixe de cumprir. E aí seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Isso é uma prática, é uma repetição. Vai repetir até o que é velho sair, o que é novo entrar. Vai batendo até a rocha sair água. Vai bater, vai bater. Bispo, eu não aguento mais. Vai bater, bata, bata, bata. Sabe, quando Deus manda a gente bater, é porque Deus já sabe que vai sair água. Quando o Senhor levou Ezequiel, no Ezequiel 37, para aquele vale dos ossos secos, ele disse: pode esse vale ressuscitar, filho do homem? Ele disse: só tu sabes. Então profetize. Profetize. E ali o capítulo vai se desenrolando e vai crescendo. Todo momento você vê Ezequiel profetizando, profetizando, profetizando. E aí você vê o osso se juntando, o nervo crescendo, o músculo sendo reconstruído, a pele sendo revestida. Você vê as pessoas, o cabelo voltando, as unhas crescendo. Você vê tudo acontecendo. E o filho do homem, o Ezequiel só profetizava, só profetizava, só profetizava. Ele não parava de pedir. A mesma coisa o cego de Bartimeu, não parava de gritar, ele não parava de gritar, ele vai até o final, porque se Deus mandou eu gritar, eu vou gritar, até eu perder a voz, até não ter onde mais gritar, até eu perder a voz. Então você vai gritar, você vai profetizar até as coisas mudarem em seu favor, você vai fazer até o final, você não vai mais desperdiçar a oportunidade de ver Jesus passando. Você vai profetizar, e você vai gritar, e você vai andar 1 milha a mais, e você vai rasgar tua carne. Eu vou ficar na madrugada, eu vou jejuar, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer, até o Senhor parar. Faça até Ele parar, porque Ele vai parar. Ele já tinha ouvido. Ele já tinha ouvido, mas será que ainda essa rejeição vai guiar você? Porque eu não fui respondido, porque eu não recebi, porque o pastor falou muito forte, porque eu não tive isso, porque não mandaram mensagem. Será que ainda eu vou viver desse jeito, ainda esperando alguém lutar as minhas guerras? Saia deste lugar, e para a gente sair deste lugar, a gente precisa sair sozinho. Você precisa sair sozinho. Sozinho. Jesus manda sair. O homem tira a pedra. E Lázaro que sai para fora. Você tem que sair desse cemitério. Saia do túmulo e tire as vestes de morte. E comece hoje uma vida como ressuscitado por Jesus. A Bíblia diz que vocês têm o Espírito da ressurreição de Cristo. Então ressuscite hoje. Saia destes túmulos, saia das covas. Saia do lugar que não faz mais parte de você. Ali não é mais a sua casa. Não é mais a sua casa. Não é mais o lugar que Deus tem para você. Talvez por um tempo fazia parte de um propósito. Agora o propósito é mais uma vez glorificar o nome do Senhor.
Glorifique o nome do Senhor e viva como quem já recebeu o seu milagre. Por quê? Porque você já recebeu o seu milagre. Em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu agradeço ao Senhor, meu Pai, por esta oportunidade, por este presente. Obrigado, meu Deus, porque eu sei que muitos entraram aqui e não podiam ver, agora podem ver. Muitos estavam mortos, agora foram ressuscitados. Muitos eram paralíticos, agora podem andar. Eu acredito, Senhor. Hoje foi um dia de milagres, um dia de respostas, um dia de definições na vida do nosso povo. Hoje, meu Deus, nós podemos, Senhor, gritar e dizer, como o Senhor disse, meu Deus, para Zaqueu, hoje teve salvação nessa casa. Hoje teve salvação. Hoje o Senhor teve salvação nesta casa, eu acredito nisso. Hoje teve salvação nesta casa. Hoje teve salvação nesta casa, meu Deus. Hoje teve salvação nesta casa. Em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo sua vida e agradeço, meu Deus, por mais este culto, este trabalho, esse período da Casa Firme. Peço que o Senhor possa nos sustentar até o final, porque teremos uma casa firme de glórias, uma casa firme de respostas, uma madrugada de milagres. Eu acredito nisso e eu creio. Em o nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.